Muito boa noite, meu prezado amigo, meu prezado irmão que acompanha comigo nesta noite, está ligado no meu canal. Muito boa noite a você, Deus abençoe você. Gostaria de compartilhar com você alguns versículos da Palavra de Deus. E eu trouxe aqui um título para passar a você e quero ater nesse título que eu dei aqui para esta palavra nesta noite. O título é o seguinte: ser fiel a Deus é falar quando eu gostaria de ficar calado. É sorrir quando eu gostaria de chorar. É dizer sim quando eu gostaria de dizer não. É dizer eu vou quando na verdade eu gostaria de dizer não vou a lugar nenhum. Esse texto está baseado na Bíblia Sagrada, em Tiago, capítulo 1, versículo 19, e também em Eclesiastes, capítulo 7, e eu gostaria de ler para você neste instante. Então vamos ver o que diz aqui, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 7. Diz assim o texto: tempo de rasgar é tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Tiago capítulo 1, 19, outro texto que combina bastante com este título que eu dei para esta palavra nesta noite. Diz assim: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar também. Ainda outro texto que combina bastante com o título que eu dei no início da nossa abertura, né? Provérbios capítulo 17, versículo 28. Diz assim, esse é muito forte: até o tolo quando se cala é tido por sábio. Já pensou nisso? Até o tolo quando se cala é dito por sábio. Jeremias capítulo 20, versículo 19. Diz assim, Jeremias, o profeta, o grande profeta, ele dizendo: a sua palavra era no meu coração como fogo ardente e não podia conter-me. Esses versículos mostram que há momentos em que Deus nos chama a falar e momentos também que Deus nos chama para o silêncio, né? Então, eu sei que eu e você há momentos que nós não gostaríamos de falar nada, né? Estou falando de mim, mas eu sei que você também tem um momento que você gostaria de ficar sozinho, no seu cantinho, e não dizer nenhuma palavra. Outro momento é que você, às vezes você está sorrindo, mas que na verdade a vontade que estava no seu coração era até de chorar muito. As lutas, né, as provações, os momentos sombrios de nossa vida. Todos nós passamos por ele, né? Uns já passaram por momentos mais difíceis, outros momentos também assim não muito bom, mas também momentos de sofrimento intenso. E eu entendo perfeitamente a sua situação. Mas a palavra de Deus diz assim: ela manda que nós não venhamos calar-se. Temos problemas, temos sim, mas calar nunca. Quando Deus fala, manda você falar, queira ou não, fale. Quando Deus quer que você sorria, mesmo querendo chorar, sorria. Quando Deus diz, vai, faz tal coisa, vai para tal lugar, faça a minha obra,
Talvez você não está com nenhuma vontade de fazer aquilo, mas fidelidade é isso. Ser crente é isso. Não é fazer o nosso desejo, não é satisfazer a nossa carne, os nossos sentimentos, aquilo que está no nosso coração. Às vezes Deus manda que nós venhamos falar alguma coisa, mas nos parece desconfortável. Às vezes olhamos e falamos assim, mas eu não sei o que eu vou falar, não tenho o que falar. Lembra quando Deus mandou que Moisés fosse libertar o povo do cativeiro? O que é que ele disse? Ele disse assim, eu não sei falar. Mas Deus tinha dado uma ordem que ele fosse para libertar o povo. E Deus então não deixou aquilo por ali. O que Deus fez? Mandou que o seu companheiro de batalha fosse com ele e falasse em lugar dele. Você não fala? Eu mando o seu companheiro falar. Então é assim que Deus faz, comigo e com você. Nós temos que ouvir a voz do Senhor Jesus. Eu entendo que nós estamos vivendo num mundo muito difícil, né? Situação difícil em todo lugar onde a gente vai, nós encontramos situações das mais difíceis. Situações que nos levam a profundo sentimento de tristeza e de angústia. E se você perguntasse para mim por que isso, eu só posso dizer uma coisa para você. Eu não tenho a resposta para isso. Nem tampouco eu tenho a resposta nem para mim. Mas só de uma coisa eu tenho certeza. Que tudo é o propósito de Deus. Nós temos que viver o propósito de Deus. E não há nenhuma vitória sem uma grande batalha. Numa guerra, todos que venceram uma guerra custou caríssimos. Muitos perderam a vida, foi muito sangue derramado. Mas para conseguir a vitória, teve que ter luta. E assim é a nossa vida, enquanto vivermos aqui, neste planeta chamado Terra. Nós vamos ter que guerrear, nós vamos ter que lutar contra as hostes infernais do maligno contra as nossas vidas. Sujeitar situações que jamais pensamos em que nós passaríamos. E é até comum ver pessoas dizer, eu não esperava isso. Nunca imaginei que eu fosse passar por uma situação dessa. Você também já ouviu pessoas dizer assim, não viu? E talvez você mesmo já tenha dito isso. Mas a verdade é que se nós soubéssemos o que viria em nossa vida, no decorrer da nossa caminhada, talvez nós desistíssemos até dessa caminhada. Talvez procurássemos um atalho, um outro caminho, que não fosse tão difícil de caminhar assim. Mas uma coisa eu posso garantir a você. A Bíblia diz assim, sê fiel até a morte e receberás a coroa da vida. Um grande atleta só vence uma competição depois de passar por muitos obstáculos. São treinos e treinos, às vezes se machucando, se ferindo. Mas ele não desiste. E quem recebe o prêmio é só aquele que vence a batalha. É só aquele que chega até o fim, é aquele que cruza a linha de chegada. Ele recebe o prêmio. O prêmio é só para os vencedores, aqueles que vencerem as lutas aqui na Terra. Eu e você estamos aqui nessa batalha, nessa luta tremenda, lutando de todas as formas. Às vezes não luta física, mas luta espiritual. Luta que fere o nosso sentimento, que fere o nosso coração, a nossa mente. Perdemos às vezes o sono, não dormimos, mas é preciso. É através de uma luta que chegamos à vitória. E seremos aperfeiçoados assim que vencermos essa grande batalha. Que Deus abençoe você. Espero que esta palavra
tenha falado ao teu coração e que sirva para você como vitamina para você continuar caminhando. Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro. Paz do Senhor.